muito bacana essa experiência. Eu acho que quando porque ajuda a elevar o nível de consciência de quem recebe e de quem doa. João Paulo, eu acho que quando um falar, a gente vai ter de desligar o nosso áudio. Ok. Senão Perfeito. há uma tremelicação na voz. Tá bom. Ô, presidenta, quanto tempo você tem aí para a gente organizar o nosso tempo aqui? Nossa programação é mais ou menos 1 hora. Perfeito, vamos embora. Tá bom, só não conto que esse atraso aqui desses 2 minutos, já vamos para 9 minutos. Ô Valmir, vai ter em Itamaraju hospital com tratamento para coronavírus ou não? Não vai ter não. O prefeito não aceitou. E Como o aceitou? Não aceitou. O governador está tentando encontrar uma alternativa. Será instalar 20 leitos de UTIs em Teixeira de Freitas. E o prefeito ontem queria rediscutir isso com o governador, mas o desgaste é muito grande, porque o primeiro prefeito que não aceita a implantação de uma unidade de retaguarda e mais UTIs na cidade para atender cobertura aqui contaminados com o coronavírus. E o prefeito do PSDB, o governador tem feito um esforço muito grande, debatendo que esse momento agora, tanto os prefeitos quanto o governador tem que ter unidade na ação, mas esse prefeito não topou. Tem Itamaraju construiu uma unidade para atender as pessoas que foram contaminadas. O governador da Bahia está construindo 600 UTIs no estado, 25 cidades com retaguarda para atender os pacientes vítimas do coronavírus, e ele tem discutido com todos os prefeitos e não conseguiu convencer o prefeito de Itamaraju, onde eu coloquei uma posição, aí criou uma polêmica muito grande, e além da polêmica foi o crime de racismo em Itamaraju. Do campo. Nessa semana, quando se completa 24 anos do massacre de Eldorado do Carajás, o nosso movimento resolveu fazer várias conversas com a sociedade. Iniciamos no sábado com o economista Eduardo Moreira, onde fizemos um bom bate-papo. Ontem, com a Bela Gil e a Suzane, que está ajudando a coordenar as marmitas solidárias lá no Recife. E hoje estamos tendo a honra de receber aqui nas redes do MST a nossa presidenta Dilma Rousseff. Muita alegria, já está aqui conosco e vai participar desse bate-papo. Também recebemos aqui na nossa página o nosso deputado assentado, também dirigente do MST, Valmir Assunção, que direto de Salvador vai também dar uma contribuição e fazer uma análise conjuntura da situação do Congresso Nacional. Valmir também vai poder comentar daqui um pouco que essa semana foi vítima de racismo lá na cidade de Itamaraju. Nós queremos aproveitar aqui para fazer o nosso protesto contra essa cidadã da cidade que atacou o nosso deputado militante do MST e das causas do povo preto. Bom, o pessoal já está mais ou menos online, já tem bastante gente, então vamos de pronto à cidade de Porto Alegre dar uma boa tarde à presidenta Dilma. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, o deputado Valmir Assunção, e eu queria aqui registrar a minha solidariedade a ele e a repulsa a essa manifestação de racismo da qual ele foi vítima. E dizer que é algo muito grave no Brasil, essas manifestações de racismo, e elas têm sido muito estimuladas nos últimos tempos por esse governo neofascista que hoje, infelizmente, dirige o país. Eu queria... Todos os entes saiam protegidos. Isso é importante
quando, em situação normal, estruturalmente isso ser buscado, mais importante ainda, em um momento conjuntural como o que vivemos, uma situação de calamidade pública que o mundo e o Brasil vivem atualmente. Portanto, a nossa proposta nova de valores adicionais contempla 77,4 bilhões de reais. Ela supera, em termos conceituais, em termos de efetividade, a proposta que foi aprovada ontem na Câmara e é muito mais efetiva. O critério per capita pode ser detalhado. Nós teremos o Ministério da Saúde, bem como as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, nos passando informações de como mais diretamente, com maior efetividade, alocar esses recursos. Isso, os critérios serão detalhados logo em seguida, mas eles tomam por base o número de habitantes de cada local. Então, é um critério per capita. Preocupação aqui, senhores, é como alocar o recurso de forma mais efetiva para a saúde, né? Essa é a preocupação. Então, trabalhamos com o Ministério da Saúde para que eles possam nos passar critérios adequados. Então, a conversa tem sido diária com eles, a gente vê qual é a melhor forma de fazer essa alocação de acordo com as necessidades de cada ente federativo. E será efetivamente uma proteção. Aos recursos colocados como livre na tabela e não especificamente para a saúde. Perfeito. Não, o seu apontamento está correto. O que eu estou dizendo deixando bem claro, esses 40 bilhões de transferência direta, nós desenharemos, incluindo a transferência fundo a fundo, com critérios per capita. Os recursos livres, no montante de 22,5 bilhões per capita, diretamente. Os outros 14 mais 2 mais 1,5 bilhões, essa soma, nós formataremos para que sejam majoritariamente per capita. Não ficou claro se essa proposta alternativa vem por meio de medida provisória, é um novo projeto de lei. Os senhores poderiam ser mais específicos sobre essa proposta de que vai dar mais 7 bi? Como que ela vai ser formalizada, apresentada no Congresso? Pois não. Nós temos alguns caminhos. É possível que seja editado uma medida provisória para contemplar os elementos passíveis de serem postos em uma medida provisória. No caso, há uma limitação para a suspensão de dívidas, 22,6 bilhões, ser encaixado em uma medida provisória, ser tema de uma medida provisória, mas a transferência direta, 40 bilhões, sim, é possível de ser tratada em medida provisória. Em sendo enviada a medida provisória, os demais elementos imprescindíveis para que tenhamos uma solução com fortalecimento da federação, nesse momento de conjuntura difícil, eles caminharão por um projeto de lei complementar, um PLP. Última pergunta, Fábio Murakawa, Valor Econômico. Valor, não teve nome do cara. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se vocês ainda trabalham com a possibilidade de alterar no Senado, né, o texto que foi aprovado na Câmara. Se esse texto persistir, for aprovado do jeito como foi, se pode haver sugestão de veto e para quais artigos especificamente. E uma pergunta mais conceitual, por que não dá liberdade de uso para os estados e municípios do dinheiro que a União oferece, se os outros entes federativos têm outras necessidades também, né, como segurança pública e outras despesas que são pagas com o ICMS. Obrigado. Bom, obviamente a gente está conversando com o Senado, vai conversar com o Senado. O Senado é uma opção, na realidade é uma opção natural, porque é a segunda casa. Então, vai haver uma conversa com o Senado, se o ajuste puder ser feito no Legislativo, ainda melhor. Então, vai ser essa conversa com o Senado Federal. A outro ponto, você vai responder?
A outra parte da sua pergunta é com relação a dar grau de liberdade também para outras medidas e outras áreas, como segurança pública, etc. A nossa intenção é de maior efetividade, portanto, critério per capita, como aqui colocado. Parte desses recursos, e dado que os gestores entendam que seja necessário, sim, poderão ter alocações específicas, mas a diretriz geral é de enfrentamento das mazelas trazidas pelo Covid, no caso, ações ligadas à saúde. Então, esse é o primeiro momento, é como o ministro Paulo Guedes gosta de separar uma primeira onda. Quem pode impedir que os trabalhadores sejam, mais uma vez, a população mais atingida, é o Estado. Nós precisamos de voltar a ter um Estado que invista, que seja capaz de assumir a responsabilidade de assegurar que um Brasil desse tamanho possa, fazer reconversão industrial. Porque como um país que produz avião, plataforma, não é capaz de produzir respiradores e testes? Como que um país que é o país que produz mais álcool etanol no mundo não é capaz de produzir um álcool para poder levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a álcool? Como um país que também foi capaz de, eu não sei se você lembra, durante a seca, nós tínhamos caminhões-pipa do Exército pilotando e levando água para as populações, em todo o Nordeste e no semiárido. E isso permitiu que as pessoas tivessem acesso à água, até regiões, eu lembro perfeitamente, urbanas, densamente povoadas, tiveram fornecimento de água porque caminhão-pipa. Mas o que eu quero dizer é que reconversão industrial implica em ter política industrial. Se a crise é de médio prazo, se ela terá duração longa, mais de 2 anos, há que tomar essas providências para impedir que as pessoas tenham um nível absurdo de sofrimento. Além disso, há que gastar, sim. Há que gastar com o quê? Há que ter renda única, universal, mínima, e que é o salário mínimo. Esses 600 mais 600 que se conquistou foi uma vitória, né, das forças progressistas. Mas a gente tem de ter clareza que isso é decorrência da doença. Ou seja, se tem isolamento e se as pessoas não podem trabalhar, se elas são desempregadas, elas têm direito de receber essa renda mínima. E, ao mesmo tempo, a gente tem de perceber que há que lutar contra o desemprego. Ou subsidia o desempregado e também subsidia para não desempregar. As duas coisas, o desemprego e para não desempregar. E a terceira coisa que o Estado tem de fazer, e aqui eu vou encerrando essa parte, é que eu acho o seguinte: a coisa mais parecida com uma situação de guerra é essa epidemia. Por quê? Porque ela leva à paralisia econômica, na medida que só o isolamento social é hoje o mecanismo que se tem para impedir mortes em níveis de milhões de pessoas. Então, se vai ter isolamento social, há que ter duas coisas: o papel do Estado e cooperação internacional. Cooperação internacional por quê? Porque vamos supor que um país mais pobre, né, fique com a doença enquanto todos os ricos se recuperem. O que vai acontecer? A contaminação vai se manter. Essa é uma doença que é pandêmica, ou seja, internacional. E um problema internacional vai requerer cooperação internacional. Mas, enquanto isso, nós temos de exigir que o Estado se rompa com os princípios do neoliberalismo, rompa com essa política de teto dos gastos e
se individe para impedir que as pessoas percam renda, que as empresas ainda continuam nos influenciando. Mas aqui no Brasil, nós temos duas figuras que vivem externando ideias zumbis. Uma é o Paulo Guedes, quando quer dar uma renda de 200. Outro é o Bolsonaro, quando diz, é só uma gripezinha, está passando. No meio do processo de avanço da crise do coronavírus. Então, essas ideias zumbis, nós temos de combater. A classe trabalhadora tem de combater. E aí, eu queria cumprimentar o pessoal do MST por uma ação, que é a ação mais consistente nesse momento, que é a ação cooperativa e solidária. Cooperativa porque envolve a cooperação de muitas pessoas, de muitos produtores, de muitos agricultores, de muitos trabalhadores. E solidária porque é capaz de, com seu esforço, fornecer alternativa para várias pessoas, para vários grupos sociais que são mais frágeis. Então, ou essa crise, ela mata essa visão neoliberal de que só o que é bom, que só é a competição, que só o que é bom é o individualismo, que só o que é bom é não ligar para as pessoas, e nós enterramos isso e mostramos que, de fato, o que é bom é isso que é uma força que eu acho que está dentro de cada um. É a solidariedade, é a cooperação e é uma ação concertada para garantir que ninguém fique para trás. Porque essa crise mostrou isso. Não tem salvação individual. Por mais pirataria que o Trump faça, por mais pirataria que ele tente ganhar de países com menos poder econômico, extraindo, como fez com o consórcio do Nordeste, tirando equipamentos, tirando testes, tirando os respiradores das pessoas, ele perderá, porque o contágio, neste caso, será prejudicial a ele. Ou ele percebe que todos nós sairemos dessa juntos porque estamos na mesma canoa, ou não sairemos. Então, eu acredito que uma das coisas para as quais essa crise do coronavírus tem de servir para a gente enterrar de vez o neoliberalismo. Muito bem, obrigado, presidenta Dilma. Para quem está entrando agora aqui no Facebook, na internet, nas nossas redes sociais, nós estamos com o nosso bate-papo ao vivo, aqui direto do Armazém do Campo São Paulo, pelas redes do MST, Brasil de Fato, TVT, Rede Brasil Atual e TVPT. Todos estamos acompanhando agora. Recente, fiz uma pergunta antes que a presidenta Dilma estava respondendo, como nós enfrentar essa crise econômica, social e sanitária provocada por essa grande pandemia que é o coronavírus. Valmir Assunção, quais são os grandes desafios que estão colocados para a classe trabalhadora frente a um Estado neoliberal, a um presidente maluco como esse, e você como deputado e dirigente
diante dessa situação? Pois bem, João Paulo, eu acho que brasileiro e todos aqueles que têm compromisso com ele vão sair dessa lutando, não tem outra forma. E lutando e compreendendo o que está acontecendo. Nós temos uma crise com alguns aspectos. Um é sanitário e o outro aspecto é econômico-social. O aspecto econômico-social está ligado, né, a todo esse processo que já vinha acontecendo de desemprego, de trabalho informal, de perda da capacidade de investimento do Estado e de destruição dos sistemas públicos de saúde no Brasil. Nós temos de saber as características dessa crise, dessa dupla crise, sanitária e crise econômica e social. Primeiro, ela não é de curta duração, ela é de longa duração. No mínimo 2 anos, até se ter uma vacina que possa ser testada e comercializada e distribuída para toda a população. Tanto a Ásia, que saiu primeiro da crise e agora está voltando, mostra justamente isso, que a crise, ela, enquanto não tiver um remédio que não seja o isolamento, ela vai e volta. Porque está voltando para a crise a Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e a própria China. Vai e volta. Além disso, nós sabemos que essa crise precisa ou de uma vacina ou precisa de medicamentos que possam tratar todas as pessoas e impedir que a doença progrida e transforme em morte. Ou nós também teremos de contar no futuro com o que eles chamam de imunidade do rebanho, que é quando a epidemia contaminou uma quantidade de gente que permite uma certa proteção do conjunto da população internacional. Então, o que é importantíssimo que não está acontecendo e que os trabalhadores, os movimentos sociais, todos nós temos de lutar por isso? Não está tendo teste. E sem teste, você não sabe qual é o grau que a doença assumiu. Hoje, estão dizendo que tem de multiplicar os dados por 15. Se tiver de multiplicar os dados por 15, nós estamos com mais de 200 mil contaminados e esse número de mortos está subestimado porque tem subnotificação. Então, eu acho que essa característica é fundamental, é perceber que ela é de longo prazo, portanto, a nossa luta é de longo prazo. A segunda questão é que a única arma existente conhecida hoje é o isolamento social.
E toda a loucura do Bolsonaro, do Trump e de outros querendo evitar e encurtar o caminho é porque eles não consideram que a questão da vida das pessoas é mais importante do que o lucro nos negócios. E, além disso, eu acho que esses dois aspectos, sobrevivência, que é dado pelo tratamento médico, pelo tratamento hospitalar, pelas vacinas da doença, está ligado também à subsistência. Porque se as pessoas são obrigadas a ficar em isolamento, há um problema que é muito grave, é que sobreviver e para nós orientar a nossa militância e a nossa base. O desafio de produzir alimento com qualidade, saudável, que chegue para as pessoas. Então, os nossos desafios são grandes, mas, ao mesmo tempo, eu sou daqueles que tenho muita esperança, porque acredito que toda essa situação econômica, política e social, nós vamos ter capacidade de sair dessa crise com um país mais forte ideologicamente, mais forte do ponto de vista das organizações sociais, mais forte do ponto de vista da atuação da esquerda, que eu acho que isso é fundamental. Muito bem, Valmir, obrigado. Nós estamos aqui ao vivo, direto do Armazém do Campo, com a presidenta Dilma e com o nosso deputado federal Valmir Assunção, fazendo essa conversa ao vivo, nessa semana onde completa 24 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Quero lembrar a todos e fazer aqui uma propaganda dos nossos Armazém do Campo, que estão abertos nessa semana, e que nós estamos vendendo os produtos da reforma agrária, preço de custo, e queremos convidar toda a população que vá nos nossos armazéns consumir. Mandar um abraço especial ao Armazém do Campo no Rio de Janeiro, que fica ali na Lapa. Um abraço especial à nossa equipe que está no Armazém do Campo de Belo Horizonte. Armazém do Campo, que está funcionando na cidade do Recife, e lá também aqui. E essa semana vamos iniciar um processo de entrega de comida vindo direto dos assentamentos, em algumas regiões aqui em São Paulo, de periferia, de comunidades, como parte da nossa política de solidariedade. Mas, Valmir e presidenta Dilma, mudando um pouquinho de assunto, vindo para a questão agrária, para a reforma agrária, que são assuntos relevantes nos dias de hoje, o MST tirou 6 grandes eixos de questões, presidenta Dilma, que nós achamos importante para nós orientar a nossa militância e a nossa base nesse momento de crise da pandemia. Ponto 1, é o que nós estamos chamando do isolamento produtivo, ou seja, nós temos que ficar isolado e produzindo. É muito importante para quem está nos acompanhando nos assentamentos que continue em casa, dentro das casas, nas cooperativas, e que garanta esse isolamento e produzindo. Estou sabendo que o Valmir está doido para ir para o assentamento dele, para começar a produzir também, mas faz parte dessa estratégia da produção e do isolamento com muito cuidado. Segundo eixo de questão que nós estamos cuidando com carinho é garantir que o alimento que nós já produzimos e que está nas nossas comunidades, nas nossas roças, nós conseguimos que esse alimento chegue nas grandes cidades, na periferia. Para isso, presidente, e depois eu quero ver o comentário do Valmir, o Ministério da Agricultura aprovou o PAA, 500 milhões para esse importante plano de aquisição de alimentos. O problema é que até agora não se movimentou nada para garantir que esse recurso chegue nos assentamentos. Nós temos já alimento que poderia estar sendo comercializado a um custo muito barato e garantir que chegasse em quem precisa. Todo mundo sabe que hoje, no Brasil, não tem nenhum alimento estocado nos órgãos estaduais e federal. A Conab, que é o principal responsável por isso, está completamente sucateada e sem nenhum produto. Mas onde é que estão os produtos que tem no Brasil hoje? Nas grandes redes de supermercado, nas empresas do agronegócio e na agricultura familiar. Para que ele chegue no centro, em outras áreas, nós estamos sugerindo que esses 500 milhões seja imediatamente investido na compra dos alimentos que já estão sendo produzidos ou já está produzido no campo. Então, esse é o segundo eixo nosso. Terceiro eixo nosso, um plano safra emergencial para o campo, para a agricultura familiar. É muito importante, presidente Dilma, você que levou o plano safra a quase 32 bilhões de reais no último período, sabe da importância desse plano. Esse ano nós não tem nada. Um plano safra agora emergencial vai permitir, Valmir, que os nossos assentamentos e agricultura familiar possa produzir alimento para já entregar e chegar no mercado a partir do mês de outubro, setembro, e ter um final de ano com alimento de qualidade, e não só eucalipto, cana-de-açúcar e soja, como faz o agronegócio. Para isso tem que ter um plano. Nós temos mão de obra e temos terra.
mas não tem o capital necessário para fazer o investimento, o crédito necessário para fazer o investimento. Quero cumprimentar a nossa bancada, que fez uma grande briga agora, para que as renegociações das dívidas tivessem um tempo maior. Isso já é um fato importante, tirar nossos pequenos agricultores na inadimplência, mas precisa do crédito. A quarta medida nossa, que nós estamos tomando com muito carinho e cuidado, é isso que nós estamos chamando da política de solidariedade. Nós temos e aprendemos com os cubanos, presidente Dilma, que nós temos que dividir é o que tem, não é o que sobra. Então, se é o que tem, nós vamos ter que construir mecanismo de ter uma política de solidariedade massiva, que todos os assentamentos possam tirar um pouco do que tem lá para garantir uma política de solidariedade. Isso com um projeto de governo, com PAA ou sem PAA, com plano safra ou sem plano safra. Nós temos que ter uma política de solidariedade, tanto com os mais de 300 médicos do MST que se formou em Cuba, os nossos educadores, as nossas companheiras e companheiros que estão fazendo trabalho voluntário pelo país afora. Quero abrir um parênteses aqui, cumprimentar os companheiros do MAB, do MPA, do MTD, do Levante Popular da Juventude, da Consulta, do MCP e da Rede de Médicos, que tem feito um trabalho brilhante em todas as capitais, juntamente com as demais organizações, FETRAF, CONTAG e assim por diante. Mas a solidariedade é um valor, é um princípio que nós não podemos abrir mão. E, por último, que nós temos chamado como parte desses eixos, é nós fazer uma grande campanha contra a violência, contra as mulheres e contra as crianças num momento como esse. Nós não podemos aceitar que em assentamento e acampamento do MST tenha qualquer tipo de ato dessa natureza, de violência contra as mulheres e contra as crianças. E nem o local da sociedade. Por isso faz parte do nosso quinto eixo de ação. E, por fim, a nossa luta contra os despejos. Nós não podemos aceitar que os governos resolvam fazer despejo no meio de uma pandemia como essa. O governo federal quer fazer o despejo do Quilombo, lá no Maranhão, na base de Alcântara. Nós não podemos aceitar, nós temos que ir para a briga. E é importante que em todo o país nós possamos fazer briga nessa natureza. Termino dizendo que nós não podemos aceitar especulação do mercado nos valores do produto agrícola. Uma vergonha. Tem cidade aqui no interior de São Paulo, presidente Dilma, que estão cobrando R$16 o quilo do feijão. Não tem como uma especulação dessa dar certo. Mas isso é parte do agronegócio. Eles funcionam assim. Quero ouvir o comentário de vocês, como o campo deve se comportar para enfrentar essa crise e essa pandemia, além de todos esses elementos que o MST está orientando a sua base. Presidenta Dilma. Olha, João Paulo, eu acho fantástico as propostas de vocês. E, sobretudo, eu acho que, nesse momento, tem de exigir, como, por exemplo, estão, a nível internacional, pedindo perdão da dívida dos países. Hoje, inclusive, o próprio Fundo Monetário está perdoando dívida de 25 países. Acho que tem de haver perdão da dívida. Segundo, a questão do Plano Safra é uma questão de segurança nacional. Tem de haver um Plano Safra para o pequeno, para a agricultura familiar, que é responsável por 70% da comida na mesa dos brasileiros. É uma questão de segurança nacional. Assim como você tem hoje uma imensa consciência a respeito dos profissionais de saúde, há que ter em relação aos agricultores, os pequenos agricultores, os agricultores que hoje enfrentam sem crédito e sem programa de aquisição de alimentos. 500 milhões é o mínimo indispensável para ser usado para a compra de alimentos. É impossível, nessa situação, não ser considerado uma questão de segurança nacional o PAA e o Plano Safra. E o perdão da dívida. Não tem como pedir para os trabalhadores rurais, para os pequenos agricultores rurais, pagarem suas dívidas. Se fosse os grandes pedindo, já estava perdoado. E eu acredito que tem de haver uma mobilização da sociedade e que nós temos de insistir nela contra a especulação do preço dos alimentos. Se for necessário, há que intervir, há que fechar supermercados que fazem isso. Então, eu acho que é, talvez, uma questão que está igual, similar à necessidade, por exemplo, que nós temos de leitos, respiradores, nós temos de alimentos. Nós temos, portanto, esse compromisso.
queria também fazer uma observação. Eu acho fundamental que vocês deem esse exemplo em relação às crianças e às mulheres e o abuso que muitas vezes está ocorrendo, que já se sabe que está ocorrendo. Nós sabemos que as mulheres, elas integram a maioria dos profissionais de saúde. Nós sabemos que as mulheres, elas também são vítimas desse nível de tensão dessa doença que não foram elas que escolheram. Então, também saúdo o MST por isso. E queria dizer uma outra coisa que eu considero muito importante, que falou o Valmir. O Valmir fala que a gente tem de utilizar, nesse momento, as redes sociais e todas as nossas oportunidades para nos comunicar, para mobilizar em relação a isso que está acontecendo. E ele tem toda a razão. A saída dessa crise, a gente tem de impedir que a saída seja a austeridade fiscal. E o que está em questão é isso. O que é que as pessoas esperam de um governo? Esperam de um governo, durante crises dessa gravidade, que o governo contenha o choque, que o governo proteja a população das adversidades que um choque dessa natureza, de saúde e econômico, social e financeiro, provoca. Então, eu quero falar sobre dívida. O que o governo tem de fazer é emitir dívida, como todos os governos dos países ricos estão fazendo. Estão emitindo dívida. A base tributária está comprometida. Quando a gente sair da crise, a gente vai ter de tributar patrimônio, herança, grandes fortunas, todos os ganhos de capital. Agora, não tem como você fazer isso, porque está paralisado. Então, o Estado só tem dois jeitos de se financiar. Um é imposto, o outro é se endividando. E o Estado não é igual a uma família. Mais uma vez, o Valmir tem razão. Os prefeitos e os governadores, eles não emitem moeda, eles não vendem títulos da dívida, eles são bloqueados de todos os jeitos. Eles precisam de recursos do governo federal e o governo federal tem obrigação de colocar esses recursos na mão dos prefeitos e dos governadores. Até porque é na ponta que nós vamos conseguir salvar a população e dar garantia de sobrevivência e de subsistência para a população. Mas, veja bem, não há como tributar. Se não há como tributar, não tem como ficar discutindo uma hora. É endividar. Os Estados Unidos se endividaram. A Alemanha, a dona Merkel, foi para a televisão e disse que tinha de haver, que não tinha limite para o endividamento para salvar a Alemanha e a população alemã. Agora está tendo toda uma briga dentro da União Europeia, porque uma parte quer que emita-se o tal dos eurobonds para garantir o coronavírus e outra parte não quer. Agora, isso roerá, vai corroer por dentro, né, a União Europeia se eles não aceitarem esse endividamento. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A ideia zumbi, absolutamente zumbi, do Paulo Guedes, que achava que ia sair dessa crise ampliando as reformas, ela vai ter de ser enterrada pelo coronavírus e para a gente sair do coronavírus. Então, eu acredito que nós temos de usar as redes sociais para colocar essas questões. E, sobretudo, daqui para frente, eu acho que temos de ter o compromisso de, em todas as nossas intervenções, falar de como tanto a questão da saúde como dos alimentos, elas estão no mesmo plano. Não há saúde se a gente não garantir que haja, principalmente no Brasil, aqui, para nós, a produção de alimentos pela agricultura familiar. Então, Plano Safra, eu acho fundamental o PAA,
e acha o perdão da dívida. Não tem como cobrar dívida nessa circunstância. Vamos ser sérios, vamos ter consequência e vamos ter coragem de falar a verdade. Não tem como cobrar dívida. A suspensão da dívida é fundamental. Muito bem. Camarada Valmir, como é que os agricultores, os movimentos populares, os sem terra, vão enfrentar essa crise? Quais são os desafios colocados para nós do campo? Olha, veja bem, João Paulo, eu sou daqueles também que acredito que nós temos que dividir a curto e médio prazo e a longo prazo. A curto prazo, nós temos que levar em consideração que os pontos que o MST coloca são os pontos importantes e fundamental para poder ter força para continuar lutando, tanto no PA como no Plano Safra, ou seja, essa questão da violência contra a mulher que existe. Isso são pontos importantes. Mas eu acredito que nós temos que sensibilizar, dialogar, debater com os governadores. É preciso a gente fazer um debate com os governadores aí no consórcio do Nordeste. É preciso, em cada estado, dialogar com os governadores para ver se os governadores nos ajudam. Porque eu no curto prazo, eu não acredito que Bolsonaro vai querer fazer algo para ajudar ao MST, ou camponês, ou indígena, ou quilombola. Não vai. Então, nós precisamos ter um conjunto de governadores, de prefeitos, que, ao mesmo tempo, estabeleçam um laço de solidariedade conosco, porque nós produzimos alimento, e que a cidade vai precisar de alimento. Eu acho que isso é a curto prazo. Acredito que é fundamental esse debate com os governadores do consórcio no Nordeste, por causa do despejo que existe, que o governo federal quer executar, e aí, muitas vezes, precisa do apoio das polícias militares, e os governos estaduais não podem concordar e nem aceitar com isso nesse momento. Nós temos que sensibilizar o Poder Judiciário para não dar reintegração de posse em um momento como esse. O Ministério Público tem que ser a favor da sociedade nesse exato momento. Eu acredito que é fundamental. Ou seja, eu acho que a curto prazo nós temos essas tarefas que eu acho que é fundamental a gente estabelecer com os governadores, com o prefeito, para poder a gente impedir o despejo, estabelecer com os governadores uma relação que permita eles ajudar no financiamento da produção nos municípios, no estado, eu acho que nas cooperativas, eu acho que isso é fundamental. A médio prazo, aí eu acredito que é o que nós temos que fazer, debater com a sociedade, mostrar que quem produz alimentos é os pequenos agricultores, é assentamento de reforma agrária, cooperativa, que produz alimento para a sociedade. Nós estamos trabalhando para sustentar, mesmo na quarentena, produzindo alimento para as pessoas que estão no isolamento, e isso tem que se revertir em força política que permita, a médio prazo, nós podemos reverter aí o Estado brasileiro para, novamente, ter uma política de reforma agrária. Porque, lógico, se Dilma fosse a presidenta ou o presidente Lula fosse presidente, eu tenho certeza que não estaria debatendo essa questão, nem de pagamento de dívida, porque tenho certeza que baixaria um decreto para perdoar as dívidas dos pequenos agricultores, nem tampouco um plano safra, porque já teria o plano safra. Nós estaríamos discutindo, sem dúvida nenhuma, era cada vez mais aumentar o PAA, porque eu acho que isso que era importante. Mas acredito que nós temos que ter uma estratégia a médio prazo e a curto prazo para poder a gente enfrentar aqueles e aquelas que são contra o processo de reforma agrária. Muito bem, Valmir. Palma aqui. Queremos agradecer muito o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, uma audiência bacana. Agradecer toda a turma nossa que está nos acompanhando também pelo Brasil de Fato, pelas várias redes que tem o MST esparramado pelo país. Aqui com nossos agradecimentos a todo o pessoal que está nos acompanhando. Um abraço especial ao Rocha e ao Maneco, lá de Curitiba, também está nos acompanhando aqui, nossos amigos fiéis, está mandando um abraço. Um abraço à nossa atriz Maria Casadeval, está nos acompanhando aqui também, ao vivo. Tá? Um abraço para você, viu, Maria? Tamo junto. E quero fazer um cumprimento especial aos nossos médicos do MST, que está numa peleia danada nesse momento, tanto nos assentamentos como nos postos de saúde, nos hospitais.
médicos ex-formados em Cuba, que estão aí arregaçando as mangas pelo setor de saúde, os demais cuidadores do setor de saúde, que está com uma política muito bacana de cuidado dos nossos companheiros e companheiras nos assentamentos. Lembrando vocês também que estão nos acompanhando, que nós estamos com programas semanal, tanto no Brasil de Fato, dedicado às crianças, está muito bacana, e aqui também na página do MST, e também na área de música, que chama Cantoria na Varanda. É uma forma também de todas, 2, 3 vezes por semana, nós colocar os nossos cantadores para fazer músicas ao vivo. Então, vocês participem e acompanhem, porque está bem bacana essa interação coletiva que nós estamos fazendo para poder garantir que chega o nosso conteúdo político e ideológico. Para a gente ir terminando, já estamos nos finais aqui da nossa ao vivo, só anunciar para vocês que na quinta-feira, às 14 horas, igual aqueles apresentadores de televisão, Valmir, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, eu vou estar conversando com a presidente do PT, Gleice Hoffmann, vou conversar com o Juliano, presidente do PSOL, e com a Luciana, presidenta do PCdoB. Vou fazer uma live aqui com os três, e com uma pergunta que eu quero levar para os três e que eu quero trazer para vocês dois comentar agora. Se ouviu muito nas varandas essa semana, panelaço, e se ouviu muito o Fora Bolsonaro. A pergunta é, como politicamente nós vamos tratar, como esquerda, como campo progressista, a relação política com a sociedade nesse momento, no que se refere ao Bolsonaro? Sabemos nós que é impossível qualquer diálogo com esse governo, mas sabemos nós que nós temos responsabilidade no trato com a República, no trato com as bandeiras de luta que envolvem o conjunto da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, quero inverter agora. Começar com o Valmir Assunção. Valmir, qual é a bandeira política nesse momento da conjuntura para a gente orientar a nossa militância que está nos acompanhando no país inteiro? Sou daqueles que acham que a bandeira central é fora Bolsonaro, porque nós não podemos, de forma nenhuma, diante do quadro que nós estamos, a desmoralização desse governo, que sempre foi desmoralizado. Mas agora, nessa crise da saúde, ele ficou mais desmoralizado, ele não tem credibilidade nenhuma. Nós não podemos nem, de forma nenhuma, achar que nós não podemos, nessa conjuntura, deixar de gritar o fora Bolsonaro. Eu acho que é a principal bandeira que nós temos que trabalhar para que a sociedade compreenda e entenda que esse governo se esgotou. Esse governo parece que tem 10 anos governando, entende? Então já não tem mais condições. Acredito que tem um conjunto de deputados que têm trabalhado essa ideia, tem um conjunto de partidos que também têm debatido essa ideia. Acredito que seria a bandeira principal nesse momento, o fora Bolsonaro, fora Mourão, fora o governo como um todo. Isso, e se você perguntar para mim, João Paulo, você acredita que ele vai sair agora, daqui 1 mês, daqui 2 meses? Eu acredito que nós temos que iniciar o Fora Bolsonaro justamente para as pessoas ir ganhando consciência e compreendendo o momento que nós estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, as pessoas ir se posicionando cada vez mais. Porque, senão, passa a entender que nós somos coniventes com essa política que está aí. E a nossa política está muito nítida nesse processo todo, né? Não tem conivência nenhuma com esse governo, porque nós não acreditamos e achamos que esse governo, ele, além de ter um presidente desmoralizado, a sua equipe econômica trabalha cada vez mais para o capital, justamente sugar a gota de suor, de trabalho da classe trabalhadora. E aí, diante de toda essa situação, para concluir, nessa crise que nós estamos vivendo, uma das coisas que também vai nos ajudar e está nos ajudando é que, com o isolamento social, as pessoas, os ricos desse Brasil, estão percebendo que o dinheiro que eles têm simplesmente na ciranda financeira não resolve muita coisa. Precisa do capital do trabalho, ou seja, da mão de obra produzindo riqueza para eles ganhar dinheiro. Então, quando nós ficamos no isolamento social, também eles percebem esse aspecto que eu acho que é fundamental. Por isso que eu acho que nós temos cada vez mais politizar esse debate.
debate e, ao mesmo tempo, um governo que não responde não só às questões de saúde, mas não é capaz, como nós estávamos falando há pouco, ele não é capaz de elaborar um plano mínimo para salvar a população do país. Um país que foi capaz de produzir avião e plataforma, não ter hoje teste suficiente para poder saber como é que age, como é que se conduz diante da epidemia. Isso é um aspecto. Outro aspecto é a irresponsabilidade absoluta do governo. E aí é do governo Bolsonaro como um todo. Não adianta a gente ficar procurando soluções específicas. Ah, não, aquele é melhorzinho. Ah, é melhorzinho? Por que é que não tem teste no Brasil? Querem encobrir o quê? Querem encobrir a quantidade de mortes, a quantidade de pessoas que estão contaminadas. Comprometer o futuro dela. Uma política de desregulamentação do mercado de trabalho que levou ao que nós vimos, ao trabalho e um esclarecimento para a população. Porque também todos os valores que esse governo defende esses valores que permitem os Eldorados do Carajás. Certo tipo de tratamento às mulheres, principalmente que aceita que, durante a crise, as mulheres sejam um alvo fácil de toda a política paternalista. Então, tudo isso dá para compreender perfeitamente por que é fora Bolsonaro. Eu acho que nós não estamos dizendo com isso que as alternativas vigentes e presentes na conjuntura e na institucionalidade sejam animadoras. Não, nós não estamos falando que elas são animadoras. Nós não estamos falando que há uma alternativa clara. Abril, Dia Internacional da Luta em Defesa da Reforma Agrária,
Luta essa que homenageia os mártires da luta de Carajás. Mandar um abraço especial para os nossos assentamentos no sul do Pará, que tem resistido forte à luta, que está nos acompanhando aqui também. Possivelmente nós vamos ter uma live com o presidente Lula, nesse mesmo horário também, junto com os demais dirigentes dos movimentos do campo, CONTAG, FETRAF, envolvendo os dirigentes do MST, que é uma data muito simbólica. Para nós queremos o governador da Bahia que garantiu um vale alimentação para as crianças, e nosso cuidado é que as crianças, estando fora da escola, consigam se alimentar, e os movimentos ter espaços para entregar os seus produtos, uma espécie de PAA dedicado à merenda escolar, como é o PENAI. Então, nós queremos fazer esse debate também nos próximos dias, porque avaliamos que é muito importante esse tema. E a nossa famosa campanha da luta contra os agrotóxicos. Já está chegando a 500 venenos diferentes que o Bolsonaro liberou no seu último ano, uma vergonha, e nós queremos que as pessoas, estando em casa, possam também aproveitar para fazer essa reflexão e nos ajudar. Só é possível ganhar essa batalha se os consumidores, se as pessoas que estão em casa, ajudar nós a não aceitar os produtos da reforma, os produtos alimentícios com veneno. E a reforma agrária é uma prova disso, que dá para produzir alimentos com qualidade. Valmir e presidenta Dilma, além de agradecer vocês, eu quero aqui aproveitar o momento, Valmir, de cumprimentar pela sua luta em defesa do povo negro, mas queria que você comentasse rapidamente esse crime que aconteceu em você na cidade de Itamaraju, uma vergonha, o que essa mulher, as ofensas que fez. Você não só Santa, ou seja, no outro dia, que é dia 10, para poder analisar as condições do hospital municipal para instalar essas 20 UTIs. E aí, na sexta-feira, as pessoas, algumas lideranças, não concordaram, fizeram a manifestação contra a equipe da saúde que esteve em Itamaraju. Eu fiz um vídeo defendendo a implantação das 20 UTIs, que achava que era importante. Ao mesmo tempo, conversei com a secretária de Promoção da Igualdade Racial
para receber as orientações. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial acompanha mais de 600 casos de racismo no estado da Bahia. 600 casos. Então, é muito. Aí, luta contra o racismo e todas as formas de preconceito que existe, em especial esparramado pelo gabinete do ódio. Quero aproveitar, presidenta Dilma e Valmir, mandar um abraço especial hoje para o companheiro Jacques Wagner, que perdeu a sua mãe, tinha um pouco mais de 90 anos, sei que o Galego, como o presidente Lula chama, era muito apegado à sua mãe. Então, Wagner, receba o nosso abraço e toda militância sem terra. Conversas ao vivo, dá para fazer com a família, dá para fazer com os amigos, inclusive é possível aproveitar esse momento e falar com pessoas que você não falava há muito tempo, porque a vida é tumultuada, e agora, como você está em paz, você pode perfeitamente
ligar para aquele amigo ou aquela amiga que você não via há muito tempo e conversar sobre a vida. Eu acho que a gente tem de fazer um limão, aliás, uma limonada desse limão. Ou até, vou te dizer outra coisa, eu acredito muito que as pessoas, em algumas circunstâncias, elas também refletem mais sobre a vida e começam a perceber como é importante, né, ter contato com as pessoas e como essa questão da amizade é uma coisa que nos diferencia, né, e faz da gente pessoas melhores. Então, é isso. Meu conselho é esse agora. Sempre que você puder. Eu acho manifesto. 53 milhões de crianças recebiam merenda escolar. Então, dizer isso, levar essa ideia para os governadores, eu acho que os governadores estão muito sem dinheiro. Nas conversas que eu assisti, pelo menos dos governadores do Nordeste, do PT, é uma perda entre 30% a 40%, aproximando-se de 50% de arrecadação. Então, eles, hoje, são uma ponta de lança na briga com o governo Bolsonaro por mais recursos. Está sendo votado no Congresso. Vai ter de dar recursos para os governadores para eles poderem, inclusive, fazer o PNAE, porque o PNAE sempre foi feito, né, pelos prefeitos, baseado em dinheiro do governo federal. Então, o conselho que eu dou também é debater, achar soluções, entrar e apoiar aqueles que hoje têm mais condição de atuar na vanguarda, entre eles os nossos governadores. Eu acho que temos de apoiar os nossos governadores. Muito bem, obrigado, presidenta Dilma. Valmir, que conselho você dá? Falando nisso, Valmir, Fábia Reis está por aí? Cadê ela para dar um oi para nós aqui? Dia. Tem a jornada externa, e aí é preciso que nós façamos o trabalho do dia a dia, porque muitos homens não fazem. Nessa quarentena, eu dou um conselho: faça para saber como é que é bom e para aprender. Mas Fábia está mandando um beijo para todo mundo aí. Tudo bem. Gente, muito obrigado para quem nos acompanhou até agora, um pouco mais de 1h10. Muito obrigado a todas as redes sociais, a todos os nossos jornalistas que deu esse apoio para a gente fazer essa ao vivo aqui, direto do Armazém do Campo, São Paulo. Presidenta Dilma, gratidão, um abraço muito grande para você. Salete Carolo do MST está te mandando um abraço muito grande. Eu posso, você me dá uma informação? Claro, senhor. O Armazém do Povo aqui de Porto Alegre também recebe encomenda por WhatsApp? Presidente, eu não tenho essa informação aqui comigo agora. Eu achei que eu tinha, mas o pessoal aqui já me falou que não tinha sobre o armazém de Belo Horizonte e o do Rio Grande do Sul. Mas eu te mando essa informação depois por WhatsApp até no meio da tarde, tudo bem? Tá bom, querido. Obrigado. Tchau. Valmir, muito obrigado por ter participado. Um abraço. Um cumprimento especial. A Bahia nós queremos ter na doação de alimentos, viu? Estande de assentamento aí, como é que vai fazer? 17, 200 toneladas. 200 toneladas aqui na Bahia para 30 cidades.
Um abraço ao povo do Sem Terra da Bahia. E quem apoia a reforma agrária também. Gente, valeu, obrigado pela companhia até nesse momento e nos encontramos de novo quinta-feira às 14 horas com a presidente Gleis, Juliano e a presidente Luciana do PCdoB. Um abraço a todos, seguimos juntos. Muito obrigado. Como ser neutro? Se a realidade é uma lâmina que atravessa meu peito e recorta meu país em classes. Fomos, somos e seremos permanentemente a resposta de cada tempo e a esperança de nossos mortos. Por isso aguentamos. Aguentamos a escravidão pela cor de nossa pele. Aguentamos ser culpados, mesmo quando somos inocentes. Aguentamos envenenar em nossas mesas e nossas mentes. Aguentamos, mas não calamos. Cantamos, porque calados não somos dignos do presente.